Maurivan Galdino Costa falando, você está no meu programa, o Evangelho é Sobrenatural. E você já sabe, o Evangelho é sobrenatural porque não conta histórias, faz histórias, é real, funciona. Você acredita que o Evangelho, o poder de Jesus, pode passar por cima de doenças que medicamente se tornariam em morte? Gerariam morte? Você crê que o Evangelho é tão poderoso que vence enfermidades, doenças, já desde o ventre materno, protege uma criança no ventre materno? Você vai conhecer a história da minha filha Clarissa, que no ventre materno era para ter morrido por uma doença da mãe. Mas o Senhor, com a sua graça, com o seu poder, com o Evangelho sobrenatural, passa por cima de morte, passa por cima de tudo o que os médicos dizem ou o que Satanás deseja. E dá vitória desde o ventre materno. É uma história interessante, poderosa do Evangelho sobrenatural. Hoje eu tenho o grande privilégio, a grande honra de estar aqui com a Clarissa, minha filha, minha primogênita, bênção de Deus na minha vida, mas além de filha, mãe dos netos mais lindos do mundo, Ana Clara e Caleb, e pastora já há alguns anos, esposa do Vinícius, também pastor, que também terá um programa também com seu testemunho. E a gente eu estou muito feliz, particularmente aqui, porque ver a Clarissa hoje, uma mulher casada, no ministério, e a gente sabe o que passou. A Clarissa, o nascimento dela já foi complicado, porque tem um testemunho só que eu contei da minha primeira esposa, que morreu 4 dias depois que a Clarissa nasceu. Ela ficou viva por 4 dias, ficou aqui nessa terra por 4 dias, mas na noite do nascimento da Clarissa, na noite anterior, no dia 28 de janeiro, a Clarissa nasceu na madrugada do dia 29 de janeiro, no dia 28, assim, mais ou menos umas 8h30, 9 horas da noite, estourou a bolsa, né? A bolsa estourou numa cidade, a gente foi para outra cidade, e lá na cidade de Garanhuns, Pernambuco, a Clarissa nasceu a mais ou menos 1h da manhã do dia 29. Como a bolsa estourou e a minha esposa estava já enferma, o corpo todo cheio de feridas, ou seja, era uma infecção já no útero, o médico disse que a Clarissa era um milagre da natureza. O médico falou isso numa consulta que fomos ao pediatra. E na verdade eu disse não, ela é um milagre de Deus, porque a infecção, ela perdeu a proteção ali das águas, da placenta, e a infecção teria que, pela medicina, passar para bebê, para Clarissa, e não passou nada, mas ali entrou, minha esposa foi para o céu, morreu, mas entrou ali um espírito de rejeição, por exemplo, esse é o assunto que nós vamos falar, e rejeição é como a morte, por isso eu falei na introdução, como é que o diabo tenta matar, mas onde o Evangelho entra, e o Evangelho é conhecer, o Evangelho é libertador porque é uma verdade que a gente vai conhecer para nos transformar. E então Clarissa entrou ali, primeiro ficou sem a mãe, né, que morreu aos 4 dias de vida da Clarissa. Eu fui morar com a Clarissa numa outra cidade, na capital de Pernambuco, em Recife, com uma babá para me ajudar durante um período antes de Deus me dar a esposa, a nova esposa e mãe da Clarissa. Ficamos ali 11 meses ali orando para ter essa bênção que Deus nos deu. Mas entrou na Clarissa um espírito de rejeição. Primeiro porque os 4 dias em que eu fiquei na capital de Pernambuco, em Recife, a Clarissa ficou só. A alma dela não sabia o que estava acontecendo. A mãe morre, o pai não está presente, entrou um espírito de rejeição. E isso encaminhou para a vida. Hoje nós ministramos o Evangelho sobrenatural, ministramos principalmente essa questão de rejeição em crianças, em adultos. Tem adultos aí que arrastam uma rejeição de infância, estão aí com 50, 60 anos e tem uma rejeição terrível. Então, Clarissa vai contar alguns detalhes da infância, de como Satanás agia na vida, na mente dela, tristezas que aconteciam, porque você vai se identificar. Muita gente hoje, adulto, que esconde, que bloqueia, os psicólogos inclusive dizem isso, que as pessoas que bloqueiam, que não lembram de nada, é porque na verdade
tentam não sofrer com aquilo que as marcou, que as magoou, que as feriu. E, na verdade, só que a doença mascarada lá, ou guardada lá, traz uma vida ruim para a pessoa não consegue, como a gente diz no popular, não consegue deslanchar, não consegue viver, não consegue, só consegue sobreviver, mas não consegue viver o projeto de Deus. Hoje a Clarissa vive o projeto de Deus, é feliz, aconselha muita gente, mas teve que passar por algumas coisinhas. Então, com a palavra, Clarissa. Bom, como meu pai falou aqui, né, sou um milagre de Deus, não um milagre da natureza, que os médicos eles falam aquilo que eles estudam, mas nós cremos num Deus que é um Deus do sobrenatural. E, né, como foi falado naquele tempo, eu era uma bebezinha que só precisava de uma mãe, principalmente, né, porque o bebê ele ainda se sente parte da mãe quando ele nasce, ele não entende que ele é outra pessoa. Então, naquele momento, na minha alma entrou a rejeição. Provavelmente, na gravidez, eu também já senti coisas por ela estar doente, porque tudo que uma mãe sente passa para o bebê. Então, já veio da gravidez alguns sentimentos lá na minha alma, mesmo sem eu saber. E assim foi, entrou essa rejeição no meu coração, porque eu não tive uma mãe presente. Meu pai foi um pai, uma bênção de Deus na minha vida, né? Saiu de uma cidade... Mas não era mãe, né? Mas não era mãe, né? Saiu de uma cidade, cuidou de mim, ele era pastor integral, numa igreja lá em Lajeado, no interior de Pernambuco. Porém, ele falou, não, eu preciso cuidar da minha filha. Saiu, foi ser pastor meio período, auxiliar, né, para poder cuidar de mim, mas ainda assim faltava alguma coisa, a figura da mãe, que é a figura que o Senhor fez, principalmente para o início de uma vida. E aí eu cresci, meu pai, quando eu tinha 11 meses, graças a Deus, casou com a minha mãe Isabel, que é minha mãe do coração, minha mãe que o Senhor me deu, e foi uma bênção de Deus também para minha vida. Só que a partir dali, né, dentro da minha alma, mesmo sem saber, as coisas começaram a acontecer, e a mostrar, eu sempre fui uma criança assim, muito quieta, não falava muito. E quando eu era pequenininha, quando meu pai casou, ele casou com a minha mãe e logo que casou, minha mãe engravidou do meu irmão. E aí quando meu irmão nasceu, por uma falta de sabedoria, não ter conhecimento, né, eu fiquei com minha avó para que eles pudessem cuidar do bebê, e eu que é normal, só que para criança, eu era um bebê ainda, eu tinha 2 anos de idade, nem 2 anos, né? 1 ano e 8 meses. Eu era pequenininha, já tinha sofrido já no início da minha vida. E aí, de repente, eu também estava sem os meus pais naquele momento, na chegada de um irmão. Foi mais ou menos uma semana, né? Isso. E aí, nesse tempo, a minha alma foi demonstrada ali por meio do meu físico, né? E eu fiquei muito doente, cheguei a ficar com uma febre muito alta. E só que eu era criança, não entendia, não tinha o que sarasse, né? Deixa eu contar essa parte aqui. Essa parte aqui foi muito interessante. Primeiro, como a Clarissa falou, nós pais erramos muito. Quando, já que já é uma ministração para os pais aqui, quando você tem um filho e nasce outro, você tem que dar muito cuidado ao mais velho. Porque o bebezinho que nasce, ele estando agasalhado, tendo amamentado, ele está tranquilo, ele está sendo amado, bem cuidadinho, ele está sendo amado. O mais velho, ele sente que está perdendo espaço, então pode entrar uma rejeição se você não souber lidar, conversar. Nós não soubemos e a avó pediu, deixa a Clarissa ficar aqui, e aí ficou aí. Então a gente acaba de ter um filho e rejeita. Clarissa então fica muito doente e a gente levamos ao médico, o médico passou ali supositório, porque todo remédio para febre ela vomitava, e mesmo com o remédio ali, supositório, a febre não baixava. E estávamos já com o projeto de internar, de levar para Caruaru, uma outra cidade, para internação. Mas eu tinha um trabalho em Garanhuns, numa cidade próxima a Lajeado, e eu fui. E eu já fiz uma guerra ali, por isso o Evangelho é sobrenatural. Eu desci ali de uma lotação, que lá tem muita lotação, e desci uma ladeirona, assim, uma ladeira bem íngreme, que tem até a esquina um colégio evangélico chamado Colégio 15 de Novembro, Colégio Presbiteriano, 15 de Novembro. E eu disse, eu vou levantar minhas mãos como Moisés. Eu levantei minhas mãos assim e disse, eu só baixo as minhas mãos aqui na rua e vou orar quando a minha filha for curada. Quando ela for curada, ela estava na outra cidade. Eu anotei a hora e levantei minhas mãos. O diabo se levantou ali na rua, o pessoal começou a me chamar de louco, seu doido, para ver se eu baixava a minha mão. O diabo querendo, porque se eu baixasse a minha mão, eu perdia ali. E eu com a mão levantada e orando. Quando terminou
a rua, a descida, isso aí dá uns 5 minutos de descida, eu senti no meu coração que a Clarissa estava curada. Eu olhei a hora, 11h05, acho que da manhã, eu guardei, fiz o que eu tinha que fazer ali no Instituto Bíblico do Norte, lá em Garanhuns, e fiz o trabalho. Quando voltei, Clarissa estava curada, e eu disse assim, perguntei para minha mãe, que horas foi que a febre baixou? 11, acho que foi 11h05 da manhã. O Evangelho Sobrenatural. Continua aí, Clarissa, foi tremendo. E foi isso, né? E conforme o tempo foi passando, e aí meu irmão nasceu, e dentro do meu interior é como se eu tivesse alguma raiva do meu irmão, como se realmente tivesse tomado o meu lugar, e aquilo foi crescendo, e ainda ele era bebezinho, então eu também era bebezinha, não entendia muito, e aí teve a gravidez do meu segundo irmão, Daniel, né? E foi muito interessante que esse eu lembro, porque eu já era maior, eu tinha quase 4 anos. E eu lembro, eu contei depois, quando meus pais, quando eu já estava grande, já eu era adolescente, quando eu contei isso pela primeira vez, o meu irmão Daniel, quando foi nascer, meu pai levou eu e o meu irmão Juninho para visitar, né? Dessa vez meu pai ficou com a gente, não fiquei com ninguém, então já foi um outro passo, né? Mas aí quando chegamos para visitar no hospital, eu lembro como se fosse hoje, meu pai perguntou, vamos entrar para visitar, e eu fiquei emburrada e eu não quis entrar para visitar o Daniel. Na verdade eu não sabia o que era aquilo, mas na verdade era um problema de alma antigo, porque não foi tratado, porque eu não tinha sido curada por Deus ainda. Então é como se algo tivesse ressuscitado dentro de mim, e como se, nossa, de novo tô passando por isso, né? De novo tô perdendo o meu lugar, e tá vindo mais uma pessoa, né, dentro de mim. E eu lembro até hoje que eu fiquei emburrada e não quis entrar, fiquei dentro do carro. Meu pai falou, tá bom, então fica aí que eu tô entrando, né? Entrou lá com o Juninho, e era estacionamento de hospital, não era perigoso. E aí fomos crescendo, a gente veio, logo que meu irmão Daniel nasceu, a gente veio pra São Paulo, né? Eu tinha 4 anos de idade, o Daniel era pequenininho, né? Tinha 1 mês. E a gente veio pra São Paulo, e nisso, né, meus pais foram vendo sinais e buscando em Deus, né, restaurações. E uma coisa interessante, quando a gente veio pra cá, quando eu já estava um pouco maior, a gente dormia tudo no mesmo quarto, o diabo, por conta do problema de alma, ele vinha, eu ficava endemoniada criança à noite, meus pais contam, isso eu não lembro porque realmente era algo que eu não via, mas quando era noite, várias noites, o demônio vinha e eu começava a bater no meu irmão Juninho, no caso, que foi o primeiro aí onde marcou a rejeição, né? O Daniel demonstrou um pouco daquele sentimento que tinha, mas o Juninho foi realmente aquilo que, tomou o meu lugar. E eu ficava endemoniada criança e batia no meu irmão dormindo. Então, pra gente ver como que o diabo, ele também entra em crianças, quando há brechas, quando não foi restaurado algo. E eu não via isso, porque eu era criança, eu estava dormindo, na verdade, eu não entendia. E era um dos momentos que o diabo ele vinha e conseguia me atacar, né? Numa das noites, Clarissa, que você estava assim sendo atacada mesmo por demônios, a gente chegou no quarto, o quarto estava gelado, e era um tempo quente, mas o quarto ficou gelado, parecia que a gente estava entrando num freezer, eu me arrepiei assim, era uma presença demoníaca mesmo, querendo destruir nossa família, né? Foi quando, então, Clarissa, a gente começou a buscar ajuda, porque a gente não sabe, né? Mesmo sendo pastor, a gente tem muita coisa que a gente não sabe, e nós não sabíamos. Tanto é que você citou aí, eu lembro, então fica aí no carro. Hoje eu já não deixaria, hoje eu trataria, pegaria no colo, não filha, e tal. E aí eu já fui lá no sangue quente, fica aí, então nunca aí, fica aí que eu vou. Eu agiria diferente, mas também espiritualmente. Nós fomos buscar ajuda, ministração da famosa cura interior, que é a cura para a alma ferida, né? Cura para a alma ferida. E então Deus usou uma pastora para falar com a gente, e principalmente com Isabel. E eu quero que você conte essa história, então. E Isabel, então, vai pedindo perdão pelas vezes que não estava. Então, como foi isso? E isso mudou, por quê? Isabel não tinha... Clarissa, na alma dela, não deixava nem Isabel chegar perto, assim, não tinha, né, aquele companheirismo de filha e mãe, né, e também com o irmão, como contou. Então, precisou do evangelho do perdão entrar para que aquilo tudo fosse
curado. Então, como foi? Você lembra quando Isabel... Sim, lembro. Eu lembro que quando meus pais foram, né, buscar ajuda e aí a questão do pedido de perdão, né? Eu lembro que minha mãe me chamou, se colocou no lugar da minha mãe Elma, que já estava no céu, né? Estava lá com o Senhor, porque meus pais nunca esconderam, sempre contaram a minha história, eu sempre soube que eu tinha uma mãe tive uma mãe que hoje estava no céu e que Deus tinha me dado, o Papai do Céu tinha me dado uma nova mãe. Eu era muito feliz por isso, mas eu não entendia certas coisas pelos problemas de alma da rejeição que vieram. E minha mãe Isabel chegou e falou, pediu perdão por ter sofrido na gravidez, se colocando no lugar da minha mãe. Pediu perdão por não estar perto de mim nos 11 meses de vida em que eu mais precisei, por não ter me amamentado, né? Porque isso também faz a diferença para um bebê, por não estar comigo. E quando ela pediu esse perdão, foi como se realmente algo liberasse na minha alma, né? E aquilo lá eu chorei, né? Eu era criança, era pequenininha na época, e eu chorei bastante, liberei perdão. E aquilo já foi uma porta assim para que demônios saíssem, né? É um detalhe veja bem, você pedir perdão por identificação, sem você estar lá, que claro que a alma não podia estar, Isabel não podia estar lá, eu não tinha casado com ela, nem dela, conhecia, né? Mas ela se colocou no lugar, pediu perdão por detalhes, e isso muda a vida. Isso aqui já é para você entender que o Evangelho sobrenatural ele vem com verdades embutidas ali na palavra de Deus que fazem toda a diferença. E isso fez a diferença, Clarissa, entre você e o Júnior também? Sim, também. E aí depois disso eu consegui enxergar, eu pedi perdão pro Ju, porque realmente eu tinha aquela raiva no meu coração e eu comecei a conseguir enxergar meu irmão com mais carinho. Eu não gostava de beijo, eu não gostava que ele viesse me beijar e o Juninho gostava de beijar. E aí eu ficava irritada, mas aí eu comecei a deixar mais. E tudo isso foi mudando dentro do meu coração para que eu conseguisse ser uma irmã melhor, conseguisse ser uma filha melhor e entender que Deus ele tinha um propósito muito grande na minha vida. Aleluia. Bom, essa história eu tenho certeza que vai durar. A pastora Clarissa, ela hoje é pastora, ajuda muita gente também nessa área. Ela vai ser missionária um pouco longe daqui, lá na Romênia, mas tem as redes sociais, se você quiser depois o contato, né, dela aí no link a gente pode depois colocar, para que você possa fazer perguntas em relação a filhos. Ela pode ajudar porque vai também como missionária também lá para ajudar pessoas. Então eu louvo a Deus porque o Evangelho Sobrenatural ele trata de todos os assuntos, desde uma possessão demoníaca de anos até um simples começo de depressão. Mas o Evangelho entra para mudar histórias. Ele não conta histórias, ele faz história, ele tem feito história na vida da Clarissa. Então, eu queria que Clarissa então concluísse aí o que aprendeu com tudo isso e depois fizesse uma oração. Amém. Olhando aí para a câmera, olhando para quem está assistindo e quem vai assistir, porque assim, Deus não tem esse negócio de tempo, né? A gente está gravando aqui, vai passar para você, às vezes a pessoa vai assistir um ano depois e vai ser curada. Verdade. Então, porque assim, o Evangelho é tão poderoso que às vezes 2 anos depois a pessoa vai ouvir essa oração que vai fazer, vai ser curada daqui a 2 anos. Né? Então, pessoas que hoje são adultos, são pai, mãe, são adolescentes, jovens, mas que passaram por uma rejeição como você passou, mas que precisam muito da cura. Né? De pais que erram, porque a gente erra, eu falo como pai, errei muito com os filhos, e muitos pastores, inclusive aqui vai uma dica, pastores erram muito com os filhos porque eles pastoreiam a igreja e esquecem de pastorear seus filhos e sua esposa e lançam até peso, né? Mas às vezes perdem até os filhos para o mundo. Mas Deus, no seu Evangelho tem cura, e eu agradeço a Deus por esse testemunho de vida da Clarissa e gostaria muito que você orasse, abençoando, quiser dar uma conclusão e Amém. É uma coisa assim que é interessante para concluir, que quando eu fiquei grávida da Ana Clara, minha primeira filha, né? E ela nasceu, meu pai lembra, eu fiquei muito mal, né? Verdade. Hormonalmente falando também, fisicamente, mas na minha alma eu fiquei muito mal e eu não soube naquele momento discernir o porquê que eu tava mal. E aí meu pai falou, claro, né? Às vezes são coisas que vieram à tona da alma. Minha mãe falou também, minha mãe Isabel, por quê? Porque como na minha alma é como se estivesse vivendo novamente aquela situação de uma gravidez, de ter nascido, de ter uma filha,
E eu, na minha alma, eu lembro, né, isso aí foi há 8 anos atrás, como se eu não viesse na minha mente assim, você não tem capacidade para ser mãe, você não sabe o que é ser isso, né? Você não sabe cuidar de uma criança. E na verdade, porque ainda tinha algumas coisas na minha alma que precisavam ser tratadas. E aí naquele momento que a Ana Clara nasceu, aquele primeiro mês que foi muito difícil, eu consegui entender que Deus, ele tem grandes coisas e que eu não preciso fazer por mim, mas porque o Senhor já tinha me curado, mas que eu precisava liberar tudo para que eu pudesse ser uma mãe. Mandamos embora o espírito de morte, né? Sim, o espírito de morte. O espírito de morte, o evangelho entra para mandar. A gente Porque tem autoridade sobre a morte. Foi como se eu achasse que pronto, né? Vou morrer, não vou conseguir dar conta. Como se fosse repetir a mesma história, que é o que o diabo queria. E graças a Deus não aconteceu porque houve posição, houve ensinamento. Eu quero, assim, nessa história da Clarissa ainda, antes da Clarissa orar, dizer o seguinte. O meu avô ficou viúvo porque quando meu pai nasceu, no dia 8 de maio de 1926, meu pai nasceu e a minha avó morreu. Então, meu avô ficou viúvo. Meu pai cresceu, casou. No primeiro casamento do meu pai, ele também ficou viúvo. Da segunda filha, quando a segunda filha dele nasceu, minha irmã, Sônia, a esposa dele morreu. Então, ele também ficou viúvo, pois ele casou com a minha mãe. Aí vamos lá para a minha história. Eu casei, meu primeiro casamento, olha a história se repetindo. Eu também fiquei viúvo, minha esposa morreu. Agora, um detalhe de rejeição. O meu avô pegou meu pai e mandou outra pessoa criar. A gente não foi viver a juventude dele, nem conhecia Jesus. O meu pai, quando teve a viuvez, quando ficou viúvo, deixou com que as suas filhas, as duas filhas, Ruth e Sônia, também fossem criadas com a avó, por outra pessoa. Eu tive o mesmo convite para fazer com você, Clarissa. Acontecer, a história se repetiu. Eu tive um convite naquele tempo, eu jovem, pastor jovem, eu tinha muita vontade de morar nos Estados Unidos e recebi um convite para ir para os Estados Unidos. Um pastor, ex-professor meu, americano. Sonho de muita gente, né? Professor Olin Coleman me convidou numa carta. Só que, olha, você deixa a sua filha aí, vem aqui e tal. E então, na hora, eu disse não. A minha filha perdeu a mãe, não o pai. Então, eu rejeitei. Nessa parte da história, aquilo que eu podia fazer, eu fiz e quebrei isso da vida. Então, olha a coisa como pode acontecer, a repetição, mas como a gente pode, pelo Evangelho, pelo conhecimento do Evangelho e pelo amor que Deus tem por nós, mudar muita coisa, mudar a nossa história. Amém. Amém. Então, vou orar para que você seja tocado, você que está assistindo, e receba esse toque de cura do Senhor, porque Ele é um Deus que cura, um Deus que trata todas as feridas, que demônios saem quando Ele chega. Então, que você seja abençoado, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por esse momento aqui, te agradecer porque eu sei que o Senhor tem pessoas aí que precisam ouvir esse testemunho, precisam ouvir essa história. Pessoas que muitas vezes foram rejeitadas, perderam pais, mães, perderam pessoas queridas, ou até que viveram situações complicadas em sua vida. E por isso o diabo ele teve espaço, entrou por um espírito de rejeição. E eu quero te pedir para que nesse momento, Pai, essa pessoa que está ouvindo essa palavra seja curado, receba o toque do Senhor e entenda que foi chamado com um propósito muito grande e lindo que o Senhor fez, Pai. Que essa pessoa entenda que o Senhor o escolheu, que o Senhor o escolheu desde o ventre de sua mãe para ser grandioso, para fazer grandes coisas aqui nessa terra, para abençoar pessoas. E que essa pessoa entenda o cuidado do Senhor em tudo o que ela precisa viver, o que ela viveu. Em nome de Jesus. Amém. Sejam curados. Até o próximo programa, o Evangelho é Sobrenatural.